Olá, estudantes. Vamos para mais uma aula da disciplina de Química Inorgânica 1. Os objetivos da aula de hoje são fazer um breve resumo do que foi visto até o presente momento, compreender algumas características gerais do bloco P, estudar algumas características dos elementos do grupo 13, boro, alumínio, galho, índio e tálio, estudar a química envolvida na obtenção do alumínio. Da mesma forma, iremos proceder para os elementos do grupo 14 e iremos depois estudar a química envolvida na obtenção do silício, estanho e chumbo. Bom, até o presente momento, nós estudamos o elemento químico hidrogênio, a substância simples do elemento químico hidrogênio é o gás hidrogênio, H2. As substâncias compostas são os chamados hidretos. Existem os hidretos moleculares e os hidretos iônicos. Os hidretos iônicos é quando o hidrogênio está ligado a metais do grupo S. Os hidretos moleculares é quando o hidrogênio está ligado aos não metais do bloco P. Existem hidretos moleculares com diferentes geometrias, por exemplo, com carbono tetraédrico, com nitrogênio, amônia no caso, é pirâmide trigonal, com oxigênio, formando a água, a geometria angular. Existem hidretos moleculares que são ácidos, os ácidos de Arrhenius, e outros são bases, como no caso da amônia, que é uma base, não uma base de Arrhenius, é uma base de Bronsted. O hidrogênio, nós vimos que, apesar dele ser um elemento com apenas um próton e um elétron, no estado neutro, ele forma uma variedade de compostos, sendo o elemento da tabela periódica que mais forma compostos. Após o hidrogênio, estudamos um pouco ali os elementos do bloco S. Bloco S, grupo 1, grupo 2. Por que bloco S? Porque o orbital mais externo é um orbital do tipo S. No grupo 1, existe apenas um elétron para o orbital S, e no grupo 2 existem 2 elétrons para o orbital S. Estes elementos, em condições normais de temperatura e pressão, formam substâncias simples do tipo metais. No entanto, principalmente os elementos do grupo 1, o seu uso como metal, exceto o lítio, o uso como metal dos demais, não é possível. O que eu quero dizer com isso? Que não dá para a gente fazer utensílios, por exemplo, de sódio ou de potássio, assim por diante. Porque estes metais são muito reativos. Eles apresentam potenciais padrão de redução muito negativos, uma energia de ionização baixa. Isso tudo significa que eles são muito reativos. Eles perdem o elétron mais externo com muita facilidade. Isso acaba impedindo, o uso destes metais na fabricação de utensílios, por exemplo. Os metais do grupo 2, nós vimos que eles são também muito reativos. No entanto, menos reativos do que os metais do grupo 1. São metais mais duros também, porque na ligação metálica existem 2 elétrons ao invés de 1. São menos reativos porque a energia de ionização é maior, porque da esquerda para a direita aumenta-se a energia de ionização, porque diminui-se o raio atômico.
Estes metais, eles também formam várias substâncias compostas, como estudamos. As chamadas bases de arrênios, que são as bases que em água libera íons do tipo hidroxila. Eles também formam sais com elementos do grupo 17, por exemplo, sódio mais o cloro, sódio mais o iodo, né, que é o sal de cozinha. Eles também formam os chamados oxossais, onde o ânion é um ânion do tipo oxoânion. O que é um oxoânion? É um ânion que tem na sua constituição oxigênio. Os mais comuns são sulfato, nitrato, fosfato, carbonato. E eles também formam óxidos, peróxidos. Nós estudamos a formação dos óxidos considerando a estabilidade deles frente às condições normais de temperatura e pressão. Como nós vimos, todos eles reagem prontamente com o ar atmosférico, formando óxidos, peróxidos ou superóxidos, né, como no caso dos elementos do grupo 1, alguns deles. Além desses compostos, os metais do grupo 1 e do grupo 2 também podem formar compostos organometálicos e também os chamados complexos. Os compostos organometálicos, que de certa forma também são complexos, né, vamos assim dizer, eles podem ser compreendidos como a união do metal com o elemento químico carbono. Daí a palavra organometálico. Um complexo ele pode ser compreendido como sendo a união do metal, um ácido de Lewis, com um ligante, uma base de Lewis. O ácido de Lewis, segundo a teoria do Lewis, é aquele que recebe elétrons. E a base de Lewis é aquela que doa elétrons. Portanto, um complexo ele pode ser compreendido como sendo a união de um ácido de Lewis com uma base de Lewis. Nós vimos, por exemplo, que o EDTA, que é utilizado na química analítica para quantificar cálcio no leite, ele forma um complexo com o cálcio. Por isso que é possível essa quantificação. O EDTA é um ligante. E nós vimos que ele é um ligante que tem vários átomos doadores. Um ligante, ele tem na sua estrutura um átomo doador. Doador, base de Lewis, para que se coordene com um ácido de Lewis, aquele que recebe elétrons, que no caso é o metal. Só que os metais S, eles não formam muitos complexos. Nós iremos estudar também agora os metais P, que também não formam muitos complexos. A química dos complexos ela é mais evidente para os metais D. Bom, portanto, este seria o nosso resumão. Agora vamos dar continuidade ao conteúdo da disciplina. Vamos lá, então. De agora para frente, nós iremos estudar o chamado bloco P. O objetivo da Química Inorgânica 1 é estudarmos o elemento químico hidrogênio, bloco S, como já estudamos, e agora o bloco P. O bloco P ele é constituído pelos elementos do grupo 13 até os elementos do grupo 18, ou seja, os elementos do grupo do boro até os gases nobres. É bem interessante frisarmos algo no início desse novo conteúdo. No bloco S, nós vimos que há uma boa periodicidade química. O que eu quero dizer com isso? Os raios variam, eu vou dizer assim, entre aspas, né? Normalmente, ou seja, de cima para baixo, aumentam. A energia de ionização também, ponto de fusão. As propriedades periódicas, vamos dizer assim, elas são mais periódicas para os elementos do bloco S. Nós veremos que para os elementos do bloco P, por causa da diferença acentuada, né, muitas vezes entre eles, inclusive em um mesmo grupo,
nem sempre dá para correlacionarmos muito bem as propriedades periódicas, nem sempre elas irão variar também de uma forma periódica. Eu quero dizer com isso, de cima para baixo aumenta ou diminui algo, bem bonitinho assim, né? Então, nem sempre isso acontece. E por que nem sempre isso acontece? Porque em um mesmo grupo pode ter, por exemplo, não metal, metal, não metal, metalóide, metal. Então, não dá para nós compararmos um elemento com outro de uma forma muito fidedigna, porque eles são elementos com naturezas químicas diferentes. Os elementos do grupo 13 são o boro, o alumínio, o gálio, o índio e o tálio. Certamente, o mais conhecido de todos é o alumínio, né? Todos nós temos utensílios domésticos feitos a partir do metal alumínio. A configuração eletrônica destes elementos tem como camada de valência um orbital do tipo S e um orbital do tipo P. No orbital do tipo S, sempre teremos 2 elétrons, e no orbital do tipo P, sempre teremos ali um elétron apenas. O que irá variar é o número quântico principal. Por exemplo, para o boro, a camada de valência é o 2s2, 2p1. Número quântico principal, 2. Já para o tálio, é 6s2, 6p1. Número quântico principal, 6. Então, perceba que o número quântico muda, no entanto, o tipo de orbital não muda. Bom, tem diferentes propriedades físicas e químicas. Isso eu falei para vocês já no início do bloco P. Falei para vocês que as propriedades deles não são tão homogêneas quanto as propriedades, lá dos elementos do bloco S. Por exemplo, no grupo 13 nós temos o boro. O boro, a substância simples dele, nas condições normais de temperatura e pressão, é uma substância do tipo sólido, ele é um sólido, só que ele é um sólido covalente, ou seja, não são formados unidades moleculares. É um sólido covalente. Já o alumínio, ele pode ser considerado um metal, apesar de que ele tem algumas características que são um pouco diferentes de alguns metais conhecidos, como ferro, cobre, mas ele pode ser considerado como um metal. Galho, índio e talho certamente são metais. Em decorrência disso, estes elementos terão propriedades físicas e químicas diferentes, e por outros motivos também que nós estaremos discutindo. Como eu disse, o boro é um não metal, os demais são metais. Há anomalias nas propriedades periódicas, ou seja, elas não irão variar conforme verificamos lá para os elementos do bloco S. Bom, a configuração eletrônica sugere que todos os elementos adotam o estado de oxidação mais 3. Por que isso, Porque todos têm 2 mais 1, 3 elétrons na camada de valência. Logo, vamos supor que todos perderiam os 3 elétrons da camada de valência, formando, portanto, o estado de oxidação mais 3. Só que isso não é verificado aqui, para o tálio. O estado de oxidação do elemento tálio mais comum é o mais 1 e não mais 3. Ou seja, ele perde apenas um elétron, formando, portanto, um cátion do tipo mais 1 em soluções. Esse fenômeno é conhecido como efeito do par inerte. Mas por que par inerte? O par inerte, no caso, está aqui, no orbital 6s2, que é o par de elétrons. Esse par de elétrons, estes 2 elétrons, que estão no orbital 6s2, eles estão fortemente ligados.
ao núcleo atômico do tálio. Isso faz com que seja muito difícil retirá-los. Isso acontece porque, primeiramente, o orbital é do tipo S, e esse orbital permite que os elétrons que nele estejam sejam encontrados com uma maior probabilidade em regiões próximas do núcleo, sentindo, portanto, uma carga nuclear efetiva mais forte. Então, o orbital S, ele proporciona isso. Além do mais, o núcleo do tálio é um núcleo consideravelmente maior que o do índio. Isso acontece porque o tálio está no período 6. E no período 6, anterior ao tálio, além dos elementos do bloco D, temos também todos os elementos ali do bloco F. Se você tiver uma tabela periódica agora, se você pegar lá do boro para o alumínio, você verá que o aumento do núcleo não é tanto. Dá para você, inclusive, fazer uma relação entre alumínio e boro, uma relação numérica, uma relação matemática. Você verá que o aumento não é tanto. Se você fizer a mesma relação entre tálio e índio, relação de núcleos, você perceberá que a porcentagem de aumento do tálio por índio é maior. Então, o tálio, ele tem um núcleo grande, poderoso. No núcleo temos o quê? Temos prótons, que é carga positiva, que tem carga positiva. Prótons atraem elétrons. Então, perceba o seguinte, os elétrons 6s2, estes elétrons, estão em um orbital do tipo S, que penetra com facilidade nas regiões nucleares. O núcleo é grande e atrai com força. Então, tudo isso faz com que estes elétrons sejam inertes, ou seja, eles não participam de uma reação química. Então, em uma reação química, o tálio ele irá perder elétrons. Só que ele não perde 3, ele perde o elétron mais externo, que está mais fracamente ligado, o elétron 6p. Isso não acontece com o alumínio. O alumínio, por exemplo, um metal muito conhecido no dia a dia, ele não perde apenas o elétron 3p, ele também perde os elétrons do orbital 3s, portanto, formando cátions do tipo 3+. E o alumínio, ele forma, portanto, cátions do tipo 3+, e ele é considerado um ácido duro de Pearson. Lembrando lá da teoria ácido-base de Pearson. É uma teoria embasada na teoria ácido-base de Lewis. Um ácido de Lewis é uma espécie química que recebe elétrons. Uma base de Lewis é uma espécie química que doa elétrons. Só que, na teoria do Lewis, nós não encontraremos o porquê de que alguns ácidos de Lewis reagem com mais facilidade, formando compostos mais estáveis, com determinadas bases de Lewis. Por que determinadas bases formam compostos mais estáveis com determinados ácidos? Então, esse lance aí de seletividade, né, essa questão de afinidade, uma afinidade maior com um, menor com outro, quem vai explicar é o Pearson. E ele traz uma definição para a sua explicação. Ele trata os ácidos como ácidos duros, intermediários e moles, bases duras, intermediárias e bases moles. Para Pearson, um ácido duro forma compostos mais estáveis com bases duras. Um ácido mole com uma base mole formam também compostos mais estáveis. Um ácido mole com uma base dura ou um ácido duro com uma base mole não formarão compostos tão estáveis. O Pearson ele traz uma definição do que seria essa dureza do ácido ou da base e do que seria essa moleza, né, do ácido ou da base. Eu não irei trazer essa definição aqui, mas existe uma definição. Eu quero deixar bem claro que o termo ácido duro não significa que o ácido ele é duro, no sentido de dureza física, como propriedade específica.
ele é duro, é apenas uma forma de classificarmos. Essa dureza para o Peirce, ela tem um significado, tem uma definição que não é a dureza que nós utilizamos no dia a dia, né? Não é o mesmo conceito de dureza que utilizamos no dia a dia. O alumínio, por ser um maço duro, ele forma compostos bem estáveis com bases duras. Por exemplo, bases duras são bases como o oxigênio, uma base muito comum. O óxido, né, oxigênio, óxido, O2-. O alumínio, portanto, ele forma compostos bem estáveis com oxigênio. Algumas propriedades selecionadas dos elementos, propriedades periódicas. Questão do raio atômico, né? Perceba, olha que interessante, né? Se nós pegarmos aqui, ó, do boro para o alumínio, o raio varia normalmente. Já do alumínio para o galho, olha só, né? Lembra que eu falei que há anomalias nas propriedades, né? É interessante que esperaríamos, se nós considerarmos lá o bloco S, onde de cima para baixo aumenta bonitinho, né, o raio atômico, nós esperaríamos que do alumínio para o galho o raio aumentasse. Mas isso não acontece, os dois têm o mesmo raio atômico, 125 picômetros. Do galho para o índio há um aumento. Mas olha que interessante, mais uma vez, do índio agora para o talho, o aumento, há um aumento, né? Mas o aumento ele é muito pequeno. Por que isso ocorre? É o seguinte, ó, do alumínio para o galho, no elemento galho aqui, ó, nós temos todos os elementos anteriores ali do bloco D sendo preenchidos. Esses orbitais D que existem no galho, eles não blindam eficientemente a carga nuclear. O que significa isso? Que os elétrons que estão acima deles sentirão uma atração mais forte pelo núcleo. Porque os elétrons D que estão abaixo não blindam a carga nuclear. Então, eles não impedem que estes elétrons mais externos sejam atraídos pelo núcleo. Estes orbitais D, eles também não avolumam o átomo. Eles não dão um volume maior, eles não aumentam muito a nuvem eletrônica. Então, tudo isso favorece para que do alumínio para o galho não tenha uma diferença de raio. Além do mais, o galho ele tem um aumento considerável do seu número atômico, né? Do número de prótons ali no núcleo. A explicação é bem parecida aí do índio para o talho. Só que além dos elétrons D no talho, como eu disse, não blindam eficientemente a carga nuclear e nem avolumam muito o átomo, nós temos também ali os elétrons F. Os elétrons F, porque o talho ele está no período 6, e no período 6 nós temos toda a série ali dos lantanídeos, né? No período 6. Os lantanídeos é a primeira série do bloco F. Então, no talho, nós temos a presença de orbitais D, orbitais F, que não avolumam o átomo. Os orbitais F blindam ainda menos a carga nuclear, menos do que os orbitais D. Então, todos os elétrons que estão acima, quais seriam estes elétrons? O 6s2, o 6p1, eles sentem fortemente a carga nuclear e são atraídos fortemente. E como eu disse, o talho também tem um núcleo atômico muito poderoso, comparado com os demais membros do grupo. Tudo isso favorece para que o raio dele também aumente muito pouco. Do índio para o talho, isso favorece que o raio aumente muito pouco. Esse aumento de raio aí, ó, essas discrepâncias na questão do raio atômico, interfere aqui na energia de ionização. A energia de ionização, ela é, vamos dizer assim, inversamente proporcional ao raio, né? A tendência é que quanto maior for o raio, menor a energia de ionização. Nós vimos lá no grupo 1, por exemplo, no bloco S, que de cima para baixo o raio aumentava e a energia de ionização diminuía, de uma forma bem periódica. Isso aqui não acontece justamente por causa dessas discrepâncias do raio. Por exemplo, do alumínio para o galho, ó, é a mesma energia de ionização. E olha que interessante, o talho ele tem uma energia de ionização maior que a do índio. Mas por que isso acontece? O raio do talho ele não é maior que o do índio, ó, ele é 155. O do índio,
150. Então, ele não teria que ter uma energia de ionização maior? Olha, olhando só pelo raio, nós esperaríamos que sim. Mas existe uma outra explicação para essa questão da energia de ionização. É que, como eu disse, o núcleo do raio ele é muito poderoso. O núcleo do talho, né? Ele é muito poderoso. O raio ele não aumentou muito. Então, o efeito nuclear do talho, por ser um núcleo que tem bem mais prótons do que o do índio, ele acaba sobrepujando aí esse pequeno aumento de raio atômico. Ponto de fusão. Olha que interessante, né? Aqui tem uns valores assim bem estranhos, né? Não é aqueles valores assim mais ou menos periódicos, né? Periódicos ali do bloco S. O boro, por exemplo, ó, olha o ponto de fusão dele, 2.300 graus Celsius, né? E olha o ponto de fusão aqui do galho, né? O galho, ele seria um metal, né? Um sólido metálico, nas condições normais de temperatura e pressão. Mas, por exemplo, aqui na cidade de Coxim, o galho, em muitos dias, né? Ele será um líquido, porque se o ponto de fusão dele é 30 graus Celsius, quer dizer que acima de 30 graus Celsius, ele tornar-se-á líquido. Então, aqui em Coxim, por exemplo, né, quase sempre as temperaturas estão acima de 30 graus Celsius, nós não teríamos galho metálico, teríamos galho no estado líquido, né? A questão do boro é bem interessante, né? A questão do boro. O boro, ele tem um ponto de fusão muito elevado, porque, como eu disse anteriormente, ele é um sólido covalente. Lembram lá das diferenças, né? Entre os elementos de um mesmo grupo, ele é um sólido covalente. Sólidos covalentes geralmente têm pontos de fusão muito elevados, né? São refratários, aguentam muita temperatura, né? Portanto, tem pontos de fusão bem elevados. O alumínio, como eu disse, não dá para a gente comparar ele muito bem assim com os demais membros do grupo, porque ele é um metal, mas ele tem características peculiares. Ele forma, por exemplo, compostos com características fortemente covalentes, né? Compostos aí com oxigênio e outros não metais. Então, ele tem uma característica um pouco diferente. Ele poderia, por exemplo, mais ou menos ser classificado como metalóide, mas ele está mais para um metal, né? Vamos assim dizer. E aqui, ó, do galho para o talho, nós percebemos então que existe aí um aumento no ponto de fusão, ó. E ambos são metais. Esse aumento aí, ele é bem verificado também para os elementos ali do bloco D, né? É interessante que esse raciocínio ele é inverso dos elementos do bloco S, porque o ponto de fusão eles iam diminuindo, né? De cima para baixo. Aqui não, aumenta. Isso acontece também para os metais do bloco D. A questão do galho ter um ponto de fusão tão baixo, né, 30, pode ser explicada a partir da estrutura física dele, né, a presença de orbitais D e também a estrutura física. Isso conta muito. Com relação à eletronegatividade de Pauli, né, o boro, por exemplo, ele tem uma eletronegatividade igual a 2, alumínio 1,5, galho 1,6, o índio 1,7 e o talho 1,8. Olha que interessante, né? E por que isso acontece, né? A eletronegatividade não deveria diminuir de cima para baixo, né? Aqui ela diminui e depois aumenta, né? Interessante. Uma explicação plausível, por exemplo, o galho e o índio e talho são metais, né? E a eletronegatividade está aumentando. Para o talho, é aquela explicação, né? Ele não tem um raio atômico tão grande e tem um núcleo poderoso. Então, em uma ligação química, ele tem essa capacidade de atrair fortemente elétrons do outro elemento. Então, esses elétrons, o outro elemento, pode ficar mais tempo com ele, né, do que com um índio, com um galho, por exemplo. Podem ter uma atração maior, né? Seria mais adequado falar assim, né? Pelo talho do que em comparação aí com o índio e o galho. O segredo, portanto, está aí no tamanho do raio, né? E por fim, ó, uma outra propriedade bem interessante é o potencial padrão de redução.
O que esse potencial padrão de redução nos diz, né? Nos diz o seguinte, ó, que quando nós temos ali um elemento com potencial padrão de redução negativo, significa que ele se oxida facilmente. E quanto mais negativo for, mais fácil será a sua oxidação. Por exemplo, se ele for exposto ao ar atmosférico, ele tem uma facilidade muito grande de ser oxidado. Um potencial padrão de redução positivo já indica o contrário, que o referido elemento ele tem uma dificuldade de ser oxidado, né, nas condições normais de temperatura e pressão. Então, ele é o elemento mais nobre. Considerando, portanto, este raciocínio, estas questões que eu trouxe, nós podemos concluir que o alumínio é o elemento mais reativo, né? E o talho é o elemento menos reativo. Porque o alumínio tem um valor mais negativo e o talho tem um valor mais positivo. Bom, o alumínio tem um valor bem negativo de potencial padrão de redução. Isso significa que ele é facilmente oxidado quando exposto ao ar atmosférico. Como explicar o seu uso no dia a dia? É uma questão para nós pensarmos, né? Como explicar aí o uso do alumínio, né, no dia a dia se ele é facilmente oxidado? Por exemplo, o ferro também tem potencial padrão de redução negativo. O ferro não dá para ser utilizado assim sem uma proteção prévia. Ferro metálico, se nós deixarmos ele exposto ao ar atmosférico, vamos supor que você tenha na sua casa um utensílio metálico ali de ferro. No caso, o aço, né? Aço é uma liga de ferro-carbono. Se você deixar exposto este utensílio ao ar atmosférico, vai ocorrer a oxidação. Não tem como não ocorrer. O ferro ele tem potencial padrão negativo. A oxidação ela começa a corroer a peça, né? A formação ali da ferrugem. Eu disse que o alumínio ele se oxida mais facilmente do que o ferro. Mas por que a gente não perde, por exemplo, uma panela de alumínio, ou a gente não vê formando ali buraquinhos, algo do tipo, né? De repente o utensílio começa a esfarelar, né? Algo do tipo, como no caso da ferrugem, que começa a formar um pozinho marrom, né? Por que isso não acontece, né? Na questão do ferro, nós temos que proteger ele, para que ele não seja oxidado. Aí existem pinturas, existem processos de galvanização que recobre o ferro com um outro metal, né, que não oxida, que impede a oxidação do ferro. E por que o alumínio nós não precisamos nem pintar e nem proteger ele com um outro metal? Por que isso ocorre, né? A diferença ela está na questão dos óxidos, né? O alumínio, quando ele está exposto ao ar, ele forma mais facilmente do que o ferro óxido. Ele se oxida mais facilmente. Só que o óxido do alumínio, ele não forma ali um pó, algo do tipo. Ele se polimeriza e ele forma uma camada de proteção sobre a peça de alumínio. Ele forma como se fosse um filme, né? Protetor. Um filme de óxido de alumínio. Se você esfregar a panela de alumínio, você vai retirar esse filme protetor. Só que como o alumínio se oxida facilmente, ele vai formar novamente esse filme protetor de óxido de alumínio. O segredo, portanto, está na diferença. No caso do ferro, a ferrugem, que é o óxido de ferro, é o óxido hidróxido, né? É um pouquinho mais complexo, assim, mas vamos falar óxido, né? A ferrugem, que é o óxido de ferro, ela não adere no metal. Ela forma um pó, ela existe na forma de um pó, que é facilmente retirado. Já o óxido de alumínio adere sobre a superfície do metal, formando, portanto, uma camada que nós chamamos de camada apassivadora, uma camada de proteção. Bom, todos os elementos ali do grupo 13 são encontrados na forma de minerais, ou seja, são encontrados na natureza. São naturalmente encontrados. O boro ocorre na natureza como bórax e como kernita. Fórmulas químicas aí bem parecidas, a diferença é a quantidade de água. O boro, ele é um elemento aí bem interessante, né? Ele pode ser encontrado aí na forma do bórax. O bórax nós temos, se eu não me engano, nós temos ali no laboratório de química.
O alumínio ele é encontrado principalmente, né, na forma da bauxita, que é o Al2O3. Ele é o elemento metálico mais abundante da crosta terrestre. O elemento metálico mais abundante da Terra é o ferro, mas da camada superficial, mais superficial da Terra, que é a crosta, o metal mais abundante é o alumínio. O alumínio ele é obtido a partir de um processo bem dispendioso, processo caro, que é o processo Hall-Héroult. Nesse processo, primeiramente, a bauxita é dissolvida na criolita. Em uma célula eletroquímica com estrutura adequada para o objetivo, né? Nós teremos que no cátodo será formado o alumínio metálico. No anodo será formado outro produto, que é o CO2. A partir destas três equações, nós poderíamos obter aí a equação geral. Eu não irei fazer aqui, mas eu vou mostrar para vocês como seria. Na equação geral, nós teremos como reagentes a bauxita, o carbono, que é o agente redutor, e vai ser formado como produtos alumínio e o dióxido de carbono. É bem tranquilo. Para você cortar os demais constituintes, basta multiplicar a equação de baixo por 1,5 e a equação química do meio multiplique por 2. Fazendo isso, você perceberá que você conseguirá cortar aí todos os constituintes das três equações químicas, sobrando, portanto, apenas os constituintes da equação geral, que é a bauxita, carbono, e formando alumínio e CO2. Bom, todos estes elementos, de certa forma, vai ter usos, né? Mas eu gostaria de falar do alumínio, que é um metal que nós conhecemos no dia a dia. O boro, eu até não coloquei aqui, mas o boro ele é muito utilizado também, né? Aí na agricultura, por exemplo, porque na produção lá do eucalipto, né, dizem que para o eucalipto crescer bem retinho, ele tem que ter boro no solo, né? Algo do tipo. Né? Então, o boro também tem muita utilização, mas principalmente na forma das suas substâncias compostas. Nós estamos tratando aqui, primeiramente, a substância simples, ou seja, os próprios elementos. Na forma elementar, de todos eles aqui, o que tem uma aplicação claríssima é o alumínio. O alumínio ele é encontrado na forma elementar como metal, metal alumínio. Todos nós temos utensílios domésticos, né, com este metal. E justamente porque ele tem algumas características bem interessantes, né? Leveza, tem resistência à corrosão. A resistência à corrosão, como eu disse, não é porque ele se oxida, não é porque ele tem dificuldade de ser oxidado, né? Como o ouro, por exemplo. A resistência à corrosão é porque, apesar de ser facilmente oxidado, forma-se uma camada de óxido, né, que protege o metal abaixo, né, de ser novamente oxidado. Uma outra questão é o seguinte, ele também é facilmente reciclado. É interessante que o processo de obtenção do alumínio é muito caro, mas compensa porque ele é facilmente reciclado. É interessante que o alumínio ele já foi mais valioso do que o ouro, né? Interessante isso. E por que isso acontecia? Né? Isso era na época lá do século XIX, né? O alumínio ele era obtido, só que os processos de obtenção do alumínio eram processos assim que geravam muito pouco alumínio. Tem uma história verídica que diz que Napoleão, quando ele recebia os seus hóspedes, ele guardava ali os talheres de prata.
E o pessoal pegava os talheres de alumínio para servir a comida. Intrigante isso, né? No entanto, com o advento do processo Hall-Héroult, no século XX, toneladas de alumínio começaram a ser produzidas. E o alumínio, aí, vamos dizer, né, da noite para o dia, ele foi aí rebaixado para a segunda divisão, né, dos metais. Ele deixou de ser um metal nobre, né? E como eu disse anteriormente, o alumínio é o metal que mais tem na crosta terrestre.